A gente abre a edição de hoje do Balanço Geral, atualizando as informações sobre o grave acidente que matou 9 pessoas na BR-376. A van transportava uma equipe de jovens remadores de Pelotas, no Rio Grande do Sul. 7 atletas, o treinador e o motorista da van não sobreviveram. Nós vamos agora falar ao vivo com o Felipe Bambassi. Felipe, os corpos já foram liberados do IML de Curitiba? Boa tarde, bom dia Sabrina, bom dia também a você que nos acompanha aqui no seu Balanço Geral. Infelizmente com essa notícia chocante que abalou o Brasil inteiro, os corpos inclusive serão encaminhados à aeronave da FAB, a Força Aérea Brasileira. A gente fala de um caso de atletas entre 15 e 20 anos de idade, Sabrina, sonhadores, um grupo de remadores que participavam de um projeto social que foi arquitetado por uma universidade e também pela Prefeitura de Pelotas, muitos deles querendo inclusive representar o país em Olimpíadas. Sonhos que infelizmente se foram. A gente fala de atletas que de uma viagem incerta para São Paulo pela falta de recursos, surge a possibilidade deles realizarem uma competição brasileira unificada no estado de São Paulo. Na volta para casa, a caminho do Rio Grande do Sul, em Pelotas, um acidente que transforma a vida não só dos atletas, mas também de familiares e das pessoas que amam todos esses jovens, além deles, o coordenador do projeto e também o motorista da van de 43 anos. Esses atletas conquistaram 7 medalhas durante a competição. Imagina a felicidade que eles estavam de poder voltar para casa e abraçar os familiares e amigos e mostrar essa conquista. Infelizmente, isso não aconteceu. Pelotas, inclusive, Sabrina, determinou luto de 7 dias na cidade. Nós preparamos uma reportagem sobre o assunto e você acompanha comigo agora na tela do Balanço Geral. O estado em que ficou a van impressiona. Foi isso que sobrou do veículo que transportava o time de remo de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Eles voltavam para casa depois de disputar uma competição que aconteceu no fim de semana em São Paulo. 7 atletas e o técnico e o motorista da van morreram na hora. Com o impacto, a van colidiu em outro carro, rodou na pista e em seguida foi arrastada pelo caminhão que tombou sobre ela. O motorista da carreta teve apenas ferimentos leves. A gente teve que achar o guindaste para poder içar os veículos e para poder fazer o trabalho de resgate desses corpos intactos. Maxwell dirigiu o carro atingido no acidente. Não dava para enxergar nada, eu só senti o impacto. Quando deu o impacto, eu só pisei o pé no fundo do acelerador e consegui desengatar da van. E a van rodou atrás de mim, ela ia pegar a menina, na verdade, e ia jogar eu pro meio do mato junto com o caminhão. A polícia ainda investiga se o caminhão que causou o acidente perdeu os freios antes de colidir contra a van. Todos os corpos já foram identificados aqui no Instituto Médico Legal de Curitiba. Todos os 9 corpos passaram todos por exame e esse exame foi concluído e agora a gente segue para a etapa de elaboração do laudo pericial. As urnas funerárias estão no aeroporto Afonso Pena, em Curitiba, e serão destinadas à aeronave da Força Aérea Brasileira, que vai se destinar até a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde vai acontecer o velório que está previsto para ocorrer a 1h da tarde. Mas claro que isso depende de um cronograma e de toda uma logística para o envio destas urnas até a aeronave e também a própria viagem em si, até a aeronave poder pousar na cidade e acontecer o velório, que inclusive tem junto o apoio à organização também do projeto de remo e familiares e amigos desses atletas e também do coordenador e também do motorista estão no local aguardando a chegada dos corpos. Sobre a investigação, Sabrina, o inquérito policial já foi instaurado. A nossa reportagem conversou com o delegado Edgar Santana, da Polícia Civil do Paraná, que pôde trazer mais detalhes sobre como é que vai ser o desdobramento desta investigação, com que base vai se tornar, vai se ter para poder embasar esse inquérito policial para seguir adiante e poder determinar com precisão as circunstâncias desse acidente e o que vai acontecer também com o motorista de 30 anos da carreta envolvido na grave batida. Você confere agora a entrevista que fizemos com o delegado.
O inquérito policial já foi devidamente instaurado pela Polícia Civil, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. No entanto, estamos tão somente na fase inicial das investigações. Uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para que a gente possa compreender a dinâmica do sinistro de trânsito. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta container carregada com autopeças bateu na traseira da van com os atletas em Guaratuba, no Paraná. Sabrina, João Pedro Milgarejo, de 17 anos, é o único sobrevivente dos atletas após esse grave acidente. E por incrível que pareça, ele está super bem quanto às lesões em corpo, não sofreu nenhum ferimento grave, mas por segurança foi levado, claro, ao Hospital São José aqui em Joinville para ser avaliado e aguardou a chegada do padrasto e também da mãe, que tiveram o apoio da Brigada Militar de Rio Grande do Sul para chegar aqui com uma aeronave, poder ver o filho, abraçá-lo e levá-lo de volta para casa. Nós temos a imagem exclusiva, você pode ver neste momento agora, nossa equipe de reportagem flagrou um momento em que esse jovem tem um contato com a família, esse jovem que já está em Pelotas, completamente consternado e abalado, afinal perdeu amigos, perdeu colegas de um projeto. Até para assimilar essa situação, com certeza vai ter bastante dificuldade, mas ele tem o apoio da família, ele tem o apoio de quem o ama. Esse jovem já está na cidade e agora o momento é esse, realmente de muita dor, Sabrina. As pessoas que aguardam as urnas funerárias em Pelotas, neste momento, estão com o coração apertado, mas querem ter o velório digno para que possam ser feitos todos os processos e aguardar agora os trabalhos de investigação. Ao longo da nossa programação aqui na NDTV, vamos trazer mais informações a respeito desse chocante acidente que aconteceu na BR-376, na altura de Guaratuba, no Paraná, bem na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina. Obrigada, viu, Felipe, pelas informações e atualizações desta tragédia que comove, enche realmente o coração de todos, né? De muita dor, de muita tristeza, de famílias que neste momento, talvez, né, após ter a notícia, vão viver ainda, né, os próximos passos tão duros, tão difíceis, que é esse processo, sim, de luto. A gente tem imagens, inclusive, dessa tragédia que aconteceu no domingo à noite, mas que desde as primeiras horas do virar de domingo para segunda, já foi colocando o país num estado de comoção. Não tem como a gente deixar de se comover quando se fala em jovens, sonhos, esporte, vida, que eles carregavam com eles nessas bagagens, até no que ao redor desta cena aí, ó, tem de muitos objetos desses jovens e desse motorista da van. O nosso jornalismo tem acompanhado desde então o relato que a gente ouviu com exclusividade do motorista Maxwell, que estava num veículo à frente, que por pouco também, né, mesmo sendo atingido, mas por pouco não acabou entrando nessa cena triste desse acidente e que agora, portanto, tem o desenrolar nessa parte da dor, da comoção e da despedida, mas também dos trabalhos que acontecem a partir de agora, que reúnem inquérito, apurações, para também o caso ser avaliado judicialmente. Imagens que você acompanha desta triste cena, como eu disse há pouco, que só comove e enche nosso coração de querer passar muita força aos familiares e à cidade num todo, não é?